Ali atrás, quem é que tem o microfone? E ali e ali. Há duas perguntas, falta só o microfone. Não, a primeira pergunta era lá atrás, mas ok. Então. Bom. Engenheiro Ricardo Veludo. Sim, Engenheiro Ricardo Veludo, urbanista. Queria começar por dizer que estranho o facto de aceitarmos discutir esta proposta de lei de bases sem conhecer o texto da proposta do REGIT, tendo em conta as inúmeras declarações que foram sendo feitas em relação à complementaridade em aspectos fulcrais para a compreensão do que deve estar ou não deve estar aqui, porque determinadas matérias são muito aprofundadas, outras não são aprofundadas, determinados princípios são enunciados, outros não são enunciados, e tem-se feito esta remissão para uma coisa etérea para quem não tenha conhecimento desse registro. E, portanto, não é uma discussão, no mínimo intelectualmente séria, fazer esta discussão sem conhecer o registro. E penso que os profissionais da área do urbanismo e os juristas que trabalham nesta área não deviam aceitar esse condicionamento. A segunda coisa para dizer é que creio que a Fernanda Paula Oliveira, em particular a intervenção do Jorge Carvalho, tocaram, quanto a mim, no fulcral de um problema grave que esta proposta de lei traz. Eu, nos últimos 7 anos, trabalhei em funções executivas para um grupo internacional de promoção imobiliária e, ao ler esta lei, pensei, isto é um plano de resgate para o setor imobiliário sem ter que haver atividade de construção imobiliária. Provavelmente poderá representar, segundo, não sei como é que os juristas vão resolver, as contradições manifestas entre a redação do artigo 71 e 69 com o artigo 15, em que, por um lado, se diz que o direito à indenização é gradual, mas, por outro lado, diz-se que a avaliação dos solos é em função do seu potencial e não do direito, digamos, titulado por alvará ou licença. Portanto, existe aqui uma manifesta contradição em termos de substância, que não sei como poderá ser interpretada, mas é defensável que se interprete no sentido a favor da atividade especulativa, que se pretende precisamente combater e que é enunciada no artigo 2 deste mesmo diploma, a linha B ou C, quero crer. Depois, um terceiro aspecto positivo, que é, conforme referiu o professor Paulo Correia, que é um avanço importante que esta proposta de lei faz, em termos, e que o professor Carlos Lobo também referiu, de se avançar e de se concretizar questões em relação à execução e à componente económica e financeira da lei dos solos e do urbanismo, me parece muito positivo. Dizer que, do ponto de vista da sistemática e dos conceitos, se gera também uma ambiguidade no que diz respeito às obras de urbanização. Não se esclarece a diferença entre obras de urbanização gerais e locais e a quem é que compete pagar o quê e em que sede. Talvez esteja no regite. Depois, um outro aspecto que me parece preocupante é o princípio da não reciprocidade nos métodos de avaliação indicados quando há para compensar mais ou menos valias. Quando é para compensar menos-valias, ou seja, o ato administrativo gera danos na esfera de particulares que são proprietários, nesse caso a menos-valia é 100% assumida pelo Estado e aplica-se o Código de Expropriações. Mas se gera uma mais-valia praticada por ato administrativo na esfera dos proprietários, então já não se considera legítimo dizer que a mais-valia deve ser 100% do Estado, porque de facto foi devido à sua ação e não a de mais ninguém, supostamente, que essa mais-valia operou, e, portanto, essa mais-valia deve reverter 100% a favor do Estado. Não consigo perceber, francamente, o melindre e a prudência quando dizem 20%, todos com um pouco de medo de já estar a dizer 40%. Assim, não consigo perceber. Francamente, não consigo perceber. E, portanto, devia de haver também aqui coerência. Se o critério de avaliação é o Código das Expropriações para indemnizar os particulares, quando é dos particulares para o Estado, também devia ser o Código de Expropriações ou um mecanismo equivalente.
Ainda sobre esta questão dos custos de urbanização, não se esclarece e não é feita uma articulação suficiente, ou sequer não aparece feita a menção com as finanças locais, com a lei das finanças locais, para esclarecer também outra vez a respeito de quem é que financia a urbanização, que instrumentos de taxação é que o município pode utilizar, porque para além do investimento na construção das novas, e isto cruza com a intervenção do professor Carlos Lobo a propósito da finalidade do IMI, porque o IMI, digamos, referido como foi referido, é uma taxa. Está subjacente uma relação sinalagmática de contraprestação direta, mesmo que diferida. Portanto, não é um imposto, é uma taxa. E isto podia ser, ou aqui ou na lei das finanças locais, este assunto devia ser mais bem esclarecido. E a última nota, para dizer que, a propósito da questão do solo urbanizável, a programação não tem que ser só no solo urbanizável. Ela também pode ser no solo urbano, porque aquilo que vamos ter predominantemente são operações de reurbanização, ou de reabilitação urbana, ou de regeneração urbana, como quiserem chamar. E aí também faz sentido falar de programação. Pedia que começasse por se identificar para quem não o conhece. Paulo Paes, arquiteto. Eu queria começar por a título provocatório. Pegar na intervenção do Dr. António Duarte Almeida, que no fundo chama aqui a atenção que este regime que temos estado aqui a discutir resulta um pouco de um somatório de um conjunto de contributos. Sem grandes novidades. E eu lembrei-me de uma afirmação de um colega meu, também arquiteto, que dizia que um cavalo desenhado por consenso sai um camelo, porque há sempre um tipo mais imaginativo na comissão que se lembra de pôr lá umas bossas que era capaz de ficar bem. E queria dizer que estava à espera de um novo regime que mudasse um pouco o paradigma, porque o nosso paradigma é um paradigma um pouco esquizofrénico. Ou seja, nós, no atual quadro legislativo, dizemos que a regra é a conservação do edificado, é a reabilitação do edificado, etc. Mas depois temos um regime normal, que é o regime da edificação e da urbanização. E depois temos um regime jurídico à parte, que é especial, que é para a reabilitação urbana. Quer dizer, quando a regra devia ser a reabilitação urbana. Depois, dizemos que a urbanização e, portanto, a expansão de perímetros urbanos é qualquer coisa de absolutamente excepcional, mas depois não temos critérios para estender essa mesma urbanização. Temos critérios muito genéricos. Eu, por exemplo, trabalhei, a dada altura, na revisão de um plano diretor aqui de um território periférico de Lisboa, e quando fizemos a análise dos perímetros urbanos existentes, e estamos a falar das áreas consolidadas, as áreas consolidadas chegávamos a ter perímetros urbanos que não chegavam a ter um nível de colmatação de 50%, era inferior a 50%, e depois tinham áreas urbanizáveis à volta. Obviamente que isto, numa lógica de mercado fundiário, acabava, às vezes, por ser mais barato para o promotor privado ir urbanizar ao lado, do que estar a colmatar o perímetro existente, que tinha folgas mais do que suficientes. E, portanto, temo que esta lei não venha a acabar com esta esquizofrenia. Por outro lado, nós também vamos ter que afrontar nas próximas décadas com toda a irracionalidade com que construímos as nossas áreas metropolitanas, em que temos municípios a crescerem 40% e mais, com uma área metropolitana a crescer 3%. E, portanto, com toda esta irracionalidade e com centros urbanos completamente despovoados. E, portanto, provavelmente os futuros desafios que se vão colocar às futuras gerações vai ser os desafios da retração de perímetros urbanos. Que isso já está a acontecer noutros países, não é? Está-se a demolir para voltar a utilizar o solo para aquilo que era a sua função
básica e primária, que é a produção de alimentos, sem os quais nós hoje não estaríamos aqui sequer com força para estarmos aqui a discutir este tema. E, portanto, também não vejo essa preocupação neste regime. Já agora, reforçar aquilo que foi aqui dito, a questão da programação do solo não deve ser pensada primordialmente para o processo de urbanização. A programação está intimamente ligada com a reabilitação urbana, designadamente a reabilitação urbana sistemática, mas também para os processos de reurbanização, porque nós temos necessidade de fazer reconversão urbana, que, aliás, também não é um termo que apareça aqui neste regime. E, portanto, nós temos vários tecidos urbanos que deixaram de ter, que estão abandonados e que deixaram de ter função. E, portanto, é preciso novos processos de reurbanização sobre esses territórios antes de irmos urbanizar solo rústico. E, portanto, aí faz todo o sentido os mecanismos de programação do solo. Por outro lado, preocupa-me se continuar a não haver uma ligação entre, portanto, esta lei e a lei que rege, portanto, as expropriações. Porque, neste momento, o processo de contratualização e, portanto, o processo de programação está muito dependente da vontade dos particulares. E, às vezes, do particular minoritário. Porquê? Porque, neste momento, esse particular, que muitas vezes pode ser minoritário, pode, pelas regras que temos de formulação do preço da expropriação, sai altamente beneficiado. O facto de não aderir, o facto de estar a travar um processo de regeneração urbana, permite-lhe essa faculdade. E, portanto, por outro lado, a administração, ao assumir um processo mais atuante, está a assumir riscos, porque a própria formulação do preço do bem, do solo, não está claramente, não é um dado fixo, claro, que surja a priori. Muito obrigado. O arquiteto Fernando Gonçalves, do outro lado, lá atrás. Bom, desculpa estar a ocupar um bocadinho do vosso tempo, mas e a questão central colocada pelo Jorge Carvalho, quando chamou a atenção para a importância da questão do encargo de mais-valia. Eu, numa forma geral, diria o seguinte: preferia que esse tipo de questão fosse tratada no âmbito da lei fiscal, tal como preferia que a questão da determinação do valor do solo fosse tratada no âmbito da lei de expropriação. É certo que nem sempre é possível que estes âmbitos casem bem com o planeamento, mas há uma outra vertente da questão. É que se nós associamos todas estas matérias no mesmo pacote, vamos ter, provavelmente, aquilo que acontece em Espanha, que é muda o governo, muda a ideologia, muda a lei, em vez de ter a lei de planeamento estável. Vamos ver a questão do encargo. Para mim é muito claro. O artigo da lei de bases vigente que fala na perequação é a transcrição quase que ipsis verbis do artigo 5º da Lei do Ordenamento do Território Suíça, 1979. A Suíça é o que é, tem 20 cantões. Neste momento era pressuposto que todos eles tivessem uma legislação própria de cobrança do encargo mais-valia e só os cantões franceses e a Basileia é que têm essa legislação. Portanto,
não chega a meia dúzia. E já se passaram 30 ou 40 anos, ou o que é. O que mostra que há aqui uma questão cultural muito importante. Portanto, não é líquido que nós vamos a correr atrás do encargo de mais-valia com a expectativa de aí ganharmos grande coisa. Até porque podemos dar depois o exemplo espanhol. Espanha, na Constituição, prevê que a comunidade participa nas mais-valias fundiárias. A lei exige 10 a 15% do aumento do valor do solo nas promoções imobiliárias transferido para o município. E o que é que isto deu, na prática? Deu bolha imobiliária. Porque há depois a coligação de interesses entre o município e os promotores imobiliários e toca de aumentar, restringir os perímetros e aumentar o número de andares. Portanto, não é líquido que se ganhe alguma coisa com isso. Em termos de planeamento real no terreno. Um outro aspecto, e para terminar os exemplos. A Holanda alterou recentemente a legislação, 2006-2008, e optou por não cobrar encargos de mais-valia. Agora, optou, sim, por prever, passa a ter um capítulo sobre a economia das operações urbanísticas, e que torna obrigatório uma espécie de folha de cálculo. Todos os municípios têm que calcular as despesas de investimento em urbanização por operações de acordo com aquela folha, para tornar comparável dentro do mesmo tempo, desde o mesmo município, a evolução, para comparar com outros municípios. E, no fundo, é isso que eu penso que nós não temos, que é o seguinte: Portugal é um país rico, em que as pessoas que são beneficiadas pela abertura de uma rua não pagam. O promotor faz o loteamento, tem que construir os arruamentos, os equipamentos necessários. Se estiver à beira do perímetro e haver espaço vazio, tem que fazer as ligações às redes existentes, e tudo o que está à volta, proprietário privado, beneficia com isso e só ele é que paga. Portanto, nós estamos a viver à custa dos impostos gerais, que são depois canalizados no fundo, para a grande especulação imobiliária que também existe em Portugal. Não é? E nada disto é chamado a atenção. E reparem, só para acabar a questão do encargo de mais-valia, o atual sistema de planeamento coexiste com o Código de Expropriações de 97, 9, que prevê a cobrança do encargo de mais-valia, de acordo com a Lei 2030 de 1948, apenas para os casos de passagem de rural a urbano, e remetia para um regulamento municipal, que o município tinha que aprovar, feito de acordo com a Lei 2030. A minha pesquisa na net, cheguei à conclusão que só um município é que aprovou um regulamento, foi Alcácer do Sal. Falei para lá, perguntei se o regulamento alguma vez tinha sido aplicado, nunca foi aplicado. Bom, pronto, isto é a nossa situação. Só acrescentar o seguinte: entretanto, a Lei 2030 foi ao ar. Veio a lei do regime, eu agora não sei qual é o título exato, a lei que trata do património privado do Estado, e o artigo 17, ou lá o que era, da 2030, que dava a mais-valia, desapareceu. Foi totalmente revogado. Agora, e só um pequeno comentário. Essa lei, no entanto, não prevê que o Estado, ao alienar bens patrimoniais, deve ter, o uso desses bens deve estar protegidos por um plano de uso de solos. Portanto, pode fazer aquilo que quiser com o seu património, sem que nós saibamos qual o destino. Nos Estados Unidos, com a National Land Act, que é os bens do Estado Federal, só podem ser alienados mediante a existência de um plano de uso de solos. Portanto, há de facto aqui muita coisa a pensar, mas tenhamos cuidado, eu por mim sentir-me mais à vontade se existissem dois diplomas separados, em não misturarmos estas questões todas, porque senão às tantas estamos de 10 em 10 anos a mudar a lei. Só para acabar, desculpem lá,
A lei suíça foi alterada recentemente, 2008, se não estou em erro, 79 a 2008, e, curiosamente, depois de muita queixa em Portugal pela nossa lei de bases ser bipolar, urbano e rural, os suíços chegaram à conclusão que, para evitar a dispersão, tinham que ir para o sistema bipolar, urbano e rural. É evidente que na área rural, que se for de expansão, irá ser programada, mas enquanto não existir o programa, mantém-se como rural. Mesmo podendo ser incorporada na área urbana, o proprietário pode pedir para ser isentado do estatuto do urbano e mantê-lo como rural. E pode-se manter como rural até ser necessário ser transformado, não é? Muito obrigado. Desculpem lá o tempo que eu estou a tomar. Bem, temos que fechar aqui as perguntas. Eu dava a palavra à professora Fernanda Paula Oliveira. Eu vou só pedir para falar porque tenho que sair rapidamente, porque já ultrapassa um pouco o nosso tempo. Queria só fazer duas ou três reflexões daquilo que resultou do que foi dito. Eu também acho que a lei de bases tem que ter as bases. E nós estivemos aqui hoje à tarde a falar de muita coisa que não está na lei de bases, que aparentemente vai estar na legislação. Aliás, o Carlos não disse expressamente, eu depois disse-lhe a ele, e ele não falou da lei de bases, do que está na lei de bases. Falou de muita coisa que estava, efetivamente, na versão inicial, que foi trabalhada por nós todos, incluindo por ele, da lei de bases, e que depois se entendeu que a lei de bases estava demasiado pesada e passou para o regicto, ou passará para o regicto, foi o que entendi, e percebi também que agora já fica a ideia de que o regicto já está a ficar muito pesado com este sistema financeiro e que se calhar até vai passar para um outro diploma que, se bem percebi, até será um diploma regulamentar. Ele falou num decreto regulamentar ou numa portaria. E aquilo que nós estávamos aqui a dizer há pouco, relativamente àquelas propostas que fazíamos, que ele estava a dizer que havia, de facto, essa questão da valorização, agora independentemente de estarmos a discutir se vamos para os 50-50, se vamos para os 40, essa ideia que estava a dizer há bocadinho, o Carlos até estava a dizer, até devia ficar tudo para o Estado. Agora, nós achamos que isso é uma questão da lei de bases, tem que ser uma opção que está na lei de bases, parece-me estranho que isso seja remetido para um outro regime. E depois, parece que há uns que são mais favorecidos do que outros, não é? A gente vai conseguindo espreitar, o regime também não consegui espreitar, o rejué já consegui espreitar, portanto, nós parece que andamos a tentar perceber o que é que deve ser desenvolvido. Parece-me que há questões que devem ficar na lei de bases. A ideia de que isto é uma lei de bases muito grande, claro, ela está a estabelecer as bases do solo, do ordenamento do território e do urbanismo, naturalmente não pode ser uma lei de bases pequenina, não é? A lei de bases de património cultural que tínhamos, também se podia criticar se é uma lei de bases ou não, também era muito grande. A questão é o que é que deve ficar aqui ou não. Eu também acho que me fiz entender mal, naturalmente, que eu sei que a programação não é só para urbanizável. Obviamente, tenho falado disso em muitos locais. A reabilitação urbana, tal como está no regime neste momento, pressupõe programação municipal, reabilitação, e muitos dos instrumentos de programação também estão pensados para exatamente estas áreas dentro da cidade, que é preciso colmatar. Aliás, estávamos a falar sobre isso. O que estava a dizer é que há aqui uma lógica de programação que pressupõe várias categorias. Programar a reabilitação não é a mesma coisa que programar fazer de novo, nem é a mesma coisa que programar, como estavam a dizer, a reurbanização, não é? E, portanto, os instrumentos de programação não serão os mesmos. Eu não queria deixar só de referir que é óbvio que um regime de regularização, agora aqui do que disse o André, obviamente que nós temos que pensar que qualquer regime que vise regularizar situações ilegais tem um problema, que é o problema de como é que eu consigo regularizar situações que estão no território sem beneficiar infratores, não é? Que é complicado, porque nós vamos sempre, de certa maneira, o que estava a dizer, quem tem que licenciar de novo tem de cumprir as regras todas, quem vai legalizar não tem que cumprir as regras todas. Eu acho é que nós temos de olhar para a realidade do nosso país, e a realidade do nosso país diz-nos que há muitos ilegais e temos que tomar uma opção. A opção pode ser tudo que é ilegal tem que ser demolido. Pronto, isso tem que ser demolido, é demolido. Agora, nós sabemos que a opção não tem sido por aí. E ficamos numa situação curiosa, mesmo do ponto de vista do tratamento jurisprudencial, que fica sem solução. Os tribunais dizem assim, não se pode demolir se for legalizável, tem que se verificar se é legalizável ou não, se não for legalizável tem que ser demolido, mas a maior parte das situações ficam no território, nem são demolidas, nem são legalizáveis. E, portanto, é óbvio, e aqui eu diria que era o que o André estava a criticar um bocadinho, um regime que diz que não se cumpre ao fim e ao cabo, as normas estão em vigor no momento da decisão, não é? Mas se nós formos criar um regime, que é o regime que na verdade acaba por ser aquilo que existe há bocadinho, é como dizia uma arquiteta que fez uma tese de mestrado a dizer que o regime da legalização é o regime de fazer de conta que se faz de novo, não é? Estamos a fazer de conta que não está lá nada e estamos a tramitar tudo como se não tivesse lá nada, quer do ponto de vista da instrução dos processos, quer do ponto de vista da análise da legalidade e, portanto, temos que fazer uma opção.
E se neste momento, o que é certo e me dizem todos os municípios, os processos que têm neste momento a entrar são praticamente processos de legalização. São pessoas que estão a precisar, se calhar, de vender as casas, precisam de autorização de utilização e, portanto, se não tivermos um regime, nada é legalizável. E eu volto a dizer, admito que até possa ser essa a solução. Agora, nós olhamos para a realidade e vemos que nós ficamos numa situação que não é carne nem peixe. Portanto, não é possível legalizar, mas as coisas ficam no território. E não me choca rigorosamente nada. Bem pelo contrário, a criação de um regime especial de legalização, sempre, obviamente, com a dificuldade de saber onde é que há de estar o limite para não estarmos a beneficiar infratores que serão, naturalmente, é isso que estávamos a dizer, provavelmente beneficiados. Podem não ser, se os títulos que saem para as legalizações vierem com o carimbo de que foi uma legalização, passará a valer menos no mercado. Se eu disser que aquela edificação, porque foi legalizada, não cumpre todas as regras, designadamente, porque é isso que está dito também do ponto de vista do conforto, já não da segurança, que essas têm que ser estabelecidas, ou seja, de forma a que também o consumidor saiba que está perante uma obra que foi legalizada e, portanto, não tem todas as condições que tinham. Isso pode ser uma forma também de penalizar quem fez de forma ilegal. Mas, volto a dizer, não me choca nada um regime especial de regularização ou de legalização com a dificuldade óbvia de onde é que hão de ficar os limites, não é? E essas são as questões, porque de facto estaria a dizer assim, proporcionalidade na legalidade, mas se as regularizações forem trazidas para a legalidade, já podemos apresentar uma regra de proporcionalidade, não é? A ideia é criar um regime especial que permita a legalização, portanto estaríamos no âmbito da legalização da legalidade e aí poderíamos fazer funcionar a proporcionalidade. E eu vou pedir desculpa porque, entretanto, vou fugir rapidamente aqui por trás. Obrigada. Passo-te a palavra. Eu vou tentar responder a todos, mas de uma forma globalizada. Antes de mais, queria-vos propor uma coisa. Esquecemos-nos, eu acho que só nos podemos agora esquecer do regite. A gente não conhece, isto cria-nos aqui um ruído que é impossível discutir, seja o que for. Fiquemos para a lei de bases. Aliás, não percebo como é que a lei de bases diz de si própria que só entra em vigor quando entrarem os outros. É a própria lei de bases que introduz este ruído insuportável. Portanto, a única forma de tratar com ele é ignorá-lo nesta fase, acho eu. Eu acho que temos que partir do território que temos e da prática urbanística que temos. Se quisermos, da prática cultural que temos, estou perfeitamente de acordo que a questão cultural é a chave. Como é que a gente tem ocupado o território? Com intervenções casuísticas e avulsas, fechadas no limite de cada propriedade. Vai-se construindo por aí, de acordo com um plano de zonamento muito permissivo que têm sido os PDMs, que permite ir construindo por aí, um aqui e outro acolá. Tudo isto criou uma enorme mais-valia. Quem é que ficou com mais-valia? Os proprietários. Depois a gente admira-se que haver carência ao nível de infraestruturas e equipamentos. Se queremos mudar uma lei de base, podemos tirar imensas coisas daqui. Não podemos é tirar o que é essencial. Se nós verificamos que há coisas mal, então temos que perceber quais são as coisas que estão mal e essas alterá-las. Uma delas é exatamente a do casuísmo. Substituir o casuísmo para a programação municipal. O próprio 380 já é por aqui, esta lei reforça, ainda bem. A outra, mesmo assim, é a questão da mais-valia. Tu tens razão, Veludo, porque é que de repente se diz que então quando é para pagar o Estado paga tudo o que é com coisa e quando é para receber não se fica com 100%. Epá, eu diria que já não era mal ficar com 50%, a gente até agora não fica, o Estado não ficou, foi com nada. Portanto, podem ser um passo, é uma questão cultural, é discutível, é uma opção política. Agora, falando no território propriamente dito, que é o que nos interessa. A gente foi construindo por aí. E, portanto, esta coisa do urbano e do rural não existe. Existia na Idade Média. Havia a muralha, aqui dentro era urbano, depois era o campo. Agora a malta foi construindo por aí, fragmentado, disperso e por aí fora. E, portanto, objetivamente, quando olhamos para o território, é muito difícil dizer que aquilo é urbano e aquilo é rural. O que é o urbano e o rural? Esta é que é a questão com que nos confrontamos. E perante esta realidade, eu acho que nós temos 3 desafios. Parece-me que já estão mais ou menos assumidos, alguns deles pelo menos. O primeiro é o da reabilitação. Temos que apostar na reabilitação. Basta dizer que andámos a gastar só 10% da construção nova é que nós investíamos em habitação, enquanto na União Europeia era 60% em reabilitação, e nós 10%, e 90% em novo. Isto tem que se inverter, não pode ser, não é por acaso estão aí os focos todos à boa vida a demolir devolutos inutilizados. Esta mudança para a reabilitação, há sinais nesta lei que apontam neste sentido, mas de facto são insuficientes. Há sinais já nesse sentido, ainda bem. São insuficientes. São insuficientes, sobretudo, porque o grande instrumento que pode beneficiar a reabilitação em função da construção nova é, sobretudo, uma coisa que se chama fiscalidade. E a fiscalidade aqui já é abordada, aspecto positivo, mas é abordada de forma insuficiente para clarificar esse caminho. Segunda necessidade, a meu ver, que temos,
Estruturar e colmatar o território que temos. Estruturar, ou seja, este território assim despenteado que aí está, precisa ainda mais de estrutura que o outro. Todo o território precisa de estrutura, este ainda precisa mais. Esta estrutura tem que estar ligada à colmatação, não de todas as áreas, de algumas que são selecionadas. Essas áreas a colmatar que são selecionadas, chamemos o que quiser, de facto são áreas urbanizáveis e temos que lidar com elas. E nestas áreas urbanizáveis vai ocorrer mais-valia. E esta tem que ser aproveitável. Portanto, mesmo que a gente na lei não use o nome urbanizável, as situações em que é importante urbanizar para colmatar e para estruturar, existem. E estas temos que enquadrar. E estas têm que ser programadas. Terceira questão que se coloca. Se começarmos a ver toda a construção que está por aí fora, nem pensar que tudo isto vai ser colmatado. Não há dinâmicas construtivas para isso. Portanto, este território de ocupação dispersa que aí existe, veio para ficar. Temos que o estabilizar. O que é que a gente vai classificar, como urbano ou como rural? Aquilo não é uma coisa nem outra, é a mistura dos dois. Daí a minha ideia, que ele deve ser assumido, que devia haver uma classe de urbano ou rural, para a qual íamos estabilizar e qualificar essa mesma mistura de usos. Também isso nesta lei não está. Portanto, reparem que eu mesmo assim disse coisas positivas da lei, em pouco mexe, eu acho que até mexe no sentido positivo, mas deixa por responder às questões essenciais, pelo menos essa é a minha opinião. Muito obrigado. Doutor, quer também comentar algumas, ou responder algumas das perguntas que foram colocadas? Penso que foram mais noutras órbitas, têm mais a ver com outras intervenções. Limitar-me a responder a matéria de regularização de operações urbanísticas e do artigo 59. Em pensar que também esta forma de regularização também pode trazer uma mais-valia ao infrator e que essa mais-valia também deveria ser redistribuída, não é? Porque aquele que construiu mais 3 pisos e vê depois a obra legalizada, no fundo está a beneficiar de uma vantagem que não foi dada aos outros. Aquilo que eu no limite admitiria quanto à impossibilidade, este conceito de impossibilidade, portanto de regularização em situações de impossibilidade. Bom, desde logo, as situações de impossibilidade por razões de direito privado. Por exemplo, os comproprietários não se entendem, os herdeiros não se entendem no pedido de legalização, ou há um vizinho que por causa de uma servidão de passagem não se entende, quer dizer, essas questões todas deveriam ser deixadas para os tribunais e não impedir de facto a regularização. E no limite, pelo menos, que essas obras respeitassem, então, os requisitos de direito da construção e os requisitos urbanísticos que estavam em vigor ao momento em que o ilícito urbanístico foi praticado. Portanto, para mim não há razoabilidade sem isso, sem esse pressuposto. Gostaria só para terminar de dizer que há naturalmente muitos aspectos em que acho que a lei de bases, eu fui bastante crítico na minha intervenção, em relação a estes 4 artigos sobre que me debrucei, mas naturalmente que acho que há aspectos muito positivos, desde logo o estado de fragmentação em que se encontrava a Lei dos Solos, o Decreto-Lei 794/76, de facto fazia com que se tornasse urgente termos uma nova Lei dos Solos e nesse aspecto acho que é uma reforma positiva. Mas volto a insistir num ponto que é este. As leis de bases não foram inventadas, a categoria da lei de bases, quando surge na Constituição, não foi inventada para desdobrar o procedimento legislativo em 2 etapas, como quem faz, não é só a ideia de haver primeiro a fase da concepção e depois a fase do desenvolvimento. A ideia da lei de bases foi, no fundo, criada para obrigar a que o desenvolvimento de certos princípios gerais aprovados pelo Parlamento tivesse a forma de ato legislativo e que o Parlamento, assim, tivesse uma possibilidade sempre de controlar a atividade legislativa do Governo no desenvolvimento das bases, controle esse que estaria fora do seu alcance se o Governo usasse a forma regulamentar. O que eu vejo aqui é, de facto, algum risco de rarefação, em alguns aspectos desta lei, de vir a permitir que, seja através de várias formas regulamentares e, designadamente, através dos próprios programas e dos planos territoriais,
que muitos destes aspectos venham a ter concretização e, portanto, a defraudarem esta reserva de lei de bases. Mas espero para ver as alterações do regime jurídico, que já não se chamará certamente dos instrumentos de gestão territorial, e do regime jurídico da urbanização e da edificação. Muito obrigado. Dr. António Duarte Almeida, faz favor de fazer um Apenas último comentário. duas pequenas questões. Uma, voltando novamente ao artigo 59, que é obviamente inultrapassável. Eu queria, de alguma forma, esclarecer aquilo o que é que vale para mim no artigo 59. Quer dizer, eu não tenho dúvidas nenhumas que, se as edificações em causa surgiram de uma forma ilegal, obviamente a legalização, numa situação em que já não era possível legalizar, tem sempre como consequência um benefício de quem construiu. Isso é inevitável. Para mim, o que é relevante aqui é verificar se este regime corresponde ou não à produção do interesse público urbanístico. E eu estou convencido que sim. Eu estou convencido que, com mais toques ou menos toques, com melhor afinação ou não, que há aqui um sentido, que é um sentido que tem que ver com uma ideia pública para o território. Não é? E, portanto, é nesse sentido que eu digo que o artigo 59, para mim, é apelativo à solução. Mais ajustada, menos ajustada. Deixem-me só dizer algo que me esqueci de dizer há bocadinho e que tem que ver com... Quer dizer, nesta parte relativa às operações urbanísticas, comecei por dizer que fiquei com uma sensação de vazio. Mas, para além da sensação de vazio, há aqui um artigo que é uma tragédia, eu esqueci-me de o referir, que é o artigo 61. O artigo 61, que tem por epígrafe reabilitação e regeneração, supostamente devia ter orientações para o legislador. Daqui não decorre nenhuma orientação nesta matéria. E, em acréscimo, o legislador arvora-se em professor de Direito e quer conceptualizar. Ainda por cima contra o que estava estabilizado na ordem jurídica. Este artigo é uma tragédia e, por mim, não tem salvação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos ter que concluir aqui esta mesa redonda. Eu, como sou moderador, não me cabe intervir, mas gostaria só de dizer, já numa qualidade paralela de moderador, que tanto em relação à Lei de Bases, como ao Regito, como ao REJUE, que estão já em estado adiantado de elaboração, que a Direção-Geral do Território irá elaborando normas de orientação técnica, por um lado, e, portanto, que para não juristas explicarão o sentido de aplicação das normas que, entretanto, forem aprovadas, e que fará apresentações públicas, para as quais seria muito útil haver uma componente jurídica também que acompanhasse essa interpretação, naturalmente no próximo ano, não é? Mas tão brevemente quanto possível. E, portanto, penso que não só são muito úteis estas iniciativas do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, como também julgo que serão úteis as iniciativas que nos propomos tomar para os não-juristas e na conjugação das duas, penso que nascerá mais luz do que neste momento temos. Muito obrigado a todos pela vossa presença e pela vossa participação.